Há um tempinho atrás, pessoal, eu mostrei esse headset aqui pra vocês da Razer, né? Naquele setup full Razer que eu montei. E, inclusive, esse cara, entre todos os periféricos que eu utilizei para montar o setup, foi o que mais me chamou a atenção. Primeiro porque ele é muito bonito, né? Tem um design muito legal. E também porque ele é verdão, né? Caracterizando bem o Razer, a marca Razer, né? E já que aquele setup era totalmente tematizado nela. E nós estamos falando aqui do headset Razer Black Shark V2, que no meu caso é esse cara verdão aqui, mas acho que a versão mais comum de encontrar ele é a versão preta. A versão verde é até um pouquinho difícil de encontrar hoje em dia, eu tentei procurar hoje e não achei, pode ser que já voltou em estoque, né? Esse cara tá custando ali por mais ou menos seus R$280, de vez em quando R$300, mas é um headset numa faixa de preço aí mediana, né? Não é dos headsets mais baratos e mais simples, e também não é dos mais caros e mais premium, ele tá ali no meio, e sim, eu acho que pelo valor que ele custa, ele vale bastante a pena. Eu utilizei esse cara por várias semanas e a única coisa que me incomoda nele é o fato do microfone não ser destacável. O microfone ele não é tão bom, vocês vão ver, né, conforme eu for falando aqui no vídeo. E também pelo fato dele ser cabeado, vocês sabem que eu gosto de headset sem fio, mas pelo preço dele não teria como ele ser sem fio também. Então, considerando o quanto que ele custa e o tanto que ele entrega, sim, eu acho que ele é uma excelente escolha de headset, vocês já vão ver o porquê, né? Principalmente se você curte a marca Razer, quer ter periféricos da marca, ou se você curtiu esse modelo em específico, né, já que o design dele é um dos pontos fortes que ele tem aqui para apresentar pra gente. Então vamos lá, deixa eu mostrar para vocês mais detalhes desse headset e também quais são as minhas opiniões depois de utilizar ele aqui por um tempinho. Mas antes, eu tenho uma pequena dica para vocês que se vocês forem comprar esse headset aqui, dá para economizar um pouquinho, hein? E pessoal, é o seguinte, se vocês quiserem comprar esse cara, eu vou deixar alguns links, né, aqui na descrição. Mas cara, se você for comprar ele ou qualquer produto, né, na internet, eu recomendo bastante que você utilize algum serviço de cashback para você economizar nas suas compras e retornar um pouco do dinheiro que você gasta, né, de volta para sua carteira. E entre os serviços de cashback, eu recomendo o serviço da Cuponomia. A Cuponomia é uma extensão que você pode instalar no seu navegador de internet e através dessa extensão você consegue ativar cashback nas suas compras online. Então, na hora que for comprar esse headset, né, você pode garantir, sei lá, 4% de cashback, 5%, aí varia de loja para loja e varia de dia para dia também. Mas além disso, através da extensão, além de você poder ativar cashback, né, também dá para ver quais são os cupons de desconto disponíveis naquele site lá para você somar ao cashback. Então, além de você ganhar dinheiro de volta, você também pode tentar alguns cupons e ganhar um descontinho extra e acabar pagando um pouquinho menos. A Cuponomia é compatível com mais de 2.000 sites e lojas, seja brasileira ou também lojas internacionais, como o AliExpress, por exemplo, né? Eu recomendo bastante que você utilize o serviço deles aí para garantir cashback e de vez em quando também se encaixar algum cupom de desconto. Agora, se você não estiver utilizando o navegador de internet, de repente você está no seu smartphone, você também pode utilizar o aplicativo da Cuponomia no seu smartphone, tá? E através do aplicativo também ativar cashback e também ver quais são os cupons de desconto disponíveis no site em específico, né, que você for comprar. Então fica a dica aí para você economizar um pouquinho nas suas compras online, seja nesse headset ou qualquer outro produto. E se você ainda não utiliza a Cuponomia, eu recomendo que você comece a utilizar pelo meu link que está aqui na descrição. Você já começa com R$5 na sua carteira e você acaba me ajudando indiretamente também. É isso, agora que o recado já está dado, vamos lá, deixa eu passar para vocês quais foram as minhas impressões, né? Qual foi a minha experiência aqui com o headset Black Shark V2 da Razer. E é o seguinte, pessoal, acho que a primeira coisa que chama atenção nesse headset aqui é o design dele diferenciado, né? Ele é até parecido com o Havit, o H2002D, com o Fallen Morcego ou até com o Red Dragon Zeus, que eu mostrei aqui no canal recentemente, né? Ele tem um design meio parecido, mas ele tem alguns detalhes diferentes. Primeiro que eu peguei na cor verde Razer, né, que chama muita atenção e marca muita presença também, mas além disso ele tem alguns detalhes nas hastes ali, por exemplo, que são diferentes do comum. Também tem as ear cups diferenciadas ali por dentro. Mas vamos lá, vamos por partes, né? O material dele é de plástico, então ele é um headset que não tem nada de metal a não ser nas hastes, que é apenas um araminho de metal ali fino que não faz ele ficar muito pesado. Então na balança ele pega ali seus 250 gramas de peso, sendo que tanto o H2002D do Havit quanto os Zeus, eles tinham partes de metal, então eles alcançavam facilmente os 300 gramas, esse cara é um pouco mais leve. E como eu falei, as únicas partes de metal são esses arames que tem aqui nas hastes, né? Inclusive arames que servem para você modificar a altura do headset, deixar ele mais alto ou menos alto para sua cabeça, então é o ajuste, né, de altura presente nele, inclusive é um ajuste bem diferente do comum. E cara, esses ajustes aqui, eles são muito grandes, tá? Para vocês terem uma noção, eu utilizo ele quase que no mínimo de altura, eu só aumento um pouquinho ali para caber na minha cabeça, mas cara, se eu deixar ele no máximo, sobra muito espaço, então assim, ele
cabe tranquilamente em cabeças grandes mesmo, tá? Ele tem um ajuste aqui bem variado, diferente de outros headsets, como é o caso, por exemplo, do G435 que eu testei recentemente, e cara, eu tive que usar o headset quase no máximo. Quem tem uma cabeça maior que a minha não consegue usar, né, o G435. Já esse cara, ele tem uma variação de tamanhos bem grande. O arco de cima desse headset é todo de corino, tanto a parte de baixo quanto a parte de cima, e ele também tem aqui almofadas bem macias também na parte de baixo e na parte de cima. Então, ele é bem gostoso não só de você pegar, como também de você utilizar ele fica bem confortável na cabeça nessa parte. Sem contar que a visão de cima desse headset aqui é bem charmosa, né? Ele tem um logo Razer ali estampado, bem grandão e bem bonito também. Agora, eu devo admitir que o que me conquistou de verdade nesse headset foram as ear cups. Eu sempre falei por aqui que eu prefiro headset de tecido, né? Porque headset de corino, em contato com a minha pele aqui ao redor da orelha, acaba suando muito e depois de muito tempo de uso, na hora que você vai tirar o headset, o corino tá meio grudado, né? Ele não tá muito higiênico ali. Headsets de tecido fazem a sua pele respirar melhor e aí você não sofre com esse problema de ou ficar muito suado essa área ou do headset ficar grudando, né? O corino ficar meio melecada ali. Mas ao mesmo tempo, headsets de tecido ou ear cups de tecido não isolam tão bem o som como ear cups de corino. Mas a questão é, e se você tiver um headset que fosse híbrido? Ou seja, ele tem um revestimento de corino, mas a parte onde encosta na sua pele fosse de tecido. E é exatamente o que acontece aqui no Black Shark V2. As ear cups dele tem um revestimento externo de corino, tá? Mas a parte que fica em contato com a pele é de tecido, inclusive é um tecido bem macio. Isso faz com que ele mesmo depois de você utilizar ali por bastante tempo, não fique grudando ali na sua pele igual as ear cups de corino, né? E sem contar que como o resto do revestimento é de corino, tirando a parte onde encosta na sua pele, isso ajuda também no isolamento acústico, né? No isolamento de som desse headset aqui, inclusive ele é muito elogiado por essa parte. E um outro detalhe charmoso é que a parte de dentro da ear cup é verde Razer também, então dando aquele charminho a mais. Então eu já diria que esse headset aqui ele tem dois pontos positivos comigo, tá? O primeiro é a questão de design, eu achei ele muito bonito, bem chamativo, né? E segundo é a questão de conforto, eu gostei bastante não só da maciez das almofadas, mas essa questão de ser tecido na hora que encosta na pele. E falando em conforto, pessoal, esse headset que ele fica bem justo na cabeça, é um headset que tem uma pressão até que meio forte para ficar bem firme ali. A pressão dele é menos forte do que o Havit ou o Zeus, por exemplo, que talvez seja até um pouco forte demais, mas esse headset, mesmo utilizando aí por várias horas, ele não chega a incomodar em nenhum momento. Chega a utilizar aí por 5 horas tranquilamente, sem ficar com dor ou qualquer tipo de coisa, mas ele é bem firme para pelo menos isolar bem o som e não deixar nenhum tipo de vazamento acústico. E bom, ainda sobre o design dele, faltou falar sobre os botões, né? Esse cara, ele só tem dois botões na realidade, que é o botão de volume, é um botão giratório onde você pode aumentar ou diminuir o volume, e inclusive eu prefiro headsets que tenham esse botão maior, como é o caso desse botão giratório, porque tem headset que é só aquela rodinha pequenininha, né? Bem frágilzinha, e a maioria quebra depois de alguns meses de uso. Esses botões maiores, eles costumam ter pelo menos, né, uma resistência maior, uma durabilidade melhor também. Um outro botão é o botão de mutar e desmutar o microfone integrado dele. Então você pode facilmente clicar aqui e só, não tem mais nenhum botão. De resto ele tem um design minimalista, né? Eu sei que ele não é minimalista, ele é bem chamativo, mas enfim, não tem muita coisa aqui para explorar nele não. E eu falei sobre mutar e desmutar o microfone. Falando sobre o microfone então, cara, entramos aqui em um ponto negativo desse headset, talvez o único ponto negativo que eu posso encontrar, que é justamente o microfone, tá? Primeiro que ele não é removível, então ele fica fixo aqui no headset. A qualidade dele aqui de construção é bem legal, o microfone que passa bastante firmeza, ele inclusive é flexível, você pode mudar ele aqui de posição facilmente. Mas, cara, a qualidade desse microfone aqui é bem ruinzinha, é bem simples, tá? Assim, eu vou até dizer que é ruim porque existem outros headsets da mesma faixa de preço ali que tem microfones melhores, como é o caso dos Zeus da Red Dragon. Nesse caso aqui é um microfone que deixa bastante a desejar. Dá só uma olhada no teste. E bom, pessoal, nesse exato momento aqui, vocês estão me ouvindo através do headset aqui da Razer, né? Black Shark V2, pelo microfone integrado dele. E, cara, aqui é um ponto de decepção bem forte. O microfone dele é bem zoadinho, né? Não é um microfone bom para caos. Por exemplo, mostrei o microfone do Zeus, que eu gostei bastante. Alguns headsets têm microfones bem decentes. Não é o caso aqui do Black Shark. O bom dele é que ele parece captar bem menos ruído, né? Então, por exemplo, vento, ruidinho que você tiver no seu ambiente, ele vai tentar anular esse tipo de som. Mas o resultado é essa voz aí meio robótica, uma voz meio estranha, né? Então assim, vai servir muito bem para você participar de calls, vai servir muito bem também
para você participar de repente de aulas, coisa do tipo, mas reuniões online você já começa a perder um pouquinho de qualidade, né? Seria legal você ter um microfone um pouquinho melhor. Para gravar vídeo, esquece, você precisa ter um microfone externo para poder fazer isso, então é um microfone bem mediano assim. Se a sua expectativa é ter um microfone bom no headset, não é o ponto aqui. Inclusive, eu gostaria muito que ele fosse removível para eu poder tirar o microfone dele e só usar o microfone externo, né? Porque eu costumo utilizar microfones externos, eu gostaria de tirar esse mic e deixar ele mais limpo, sem nada. O que eu faço é deixar ele curvado para cima, bro? Mas então esse aqui foi o teste do microfone da Razer Black Shark V2, um dos únicos pontos negativos para esse headset. E bom, já que mostramos aqui a qualidade do microfone e em relação à qualidade do áudio desse headset, será que ele segue a mesma tendência? Primeira coisa é que esse headset é P2, tá? Então eu utilizo o P2 Combo ali, então no mesmo cabo trafega tanto o áudio quanto o microfone, e ele também vem com adaptador caso você queira utilizar um cabo P2, né, para mic e o outro para fone, caso você seja um PC, por exemplo, que não tenha entrada P2 Combo. E falando sobre a qualidade sonora, a primeira coisa que eu preciso falar é que eu não sou nenhum audiófilo, eu não manjo muito de áudio assim para poder falar para vocês sobre frequências, tons e etc. Então eu só vou passar minha experiência como um usuário comum mesmo. E assim, pessoal, ele me agradou demais no geral. Ele tem um som bem limpo, né? Ele tem inclusive graves relativamente fortes que você consegue sentir bem, principalmente aí ouvindo músicas onde você tem, eu gosto muito de trap, por exemplo, tem bastante grave e o grave dele quando toca é bem satisfatório, é bem gostoso, ele chega a tremer bastante. E mesmo jogando, o som dele continua sendo um som bem limpo, um som bem cristalino ali e claro, então não vai rolar aquele problema dele ter graves forçados, onde você não consegue ouvir os passos do seu inimigo direito, porque o fone tá todo tremendo ali por conta dos graves artificiais que ele tem. É um som que eu diria que é bem equilibrado. Mas claro, comparando aí com headset top de linha, eu comparei, por exemplo, com o meu HyperX Cloud Flight, que é o melhor que eu tenho aqui comigo, né? E aí você realmente sente que o Cloud Flight, ele é um pouquinho melhor, ele tem uma qualidade sonora ali um pouquinho mais satisfatória, principalmente se tratando nos graves em si. Apesar de ter gostado aqui do grave desse cara, quando você vai para um headset mais top de linha, você vê que lá é tudo mais imersivo. Mas é aquilo que você só sente se você botar primeiro o Cloud Flight e depois você coloca esse logo em seguida. Aí você nota que existe alguma diferença. Não sei nem dizer exatamente qual que é. Eu desconfio que a diferença seja nos médios, né? Eu acho que esse cara, ele foca muito mais nos médios do que nos graves, talvez porque os passos dos seus inimigos, por exemplo, elas ficam, né, na região média, por isso que talvez seja o foco dele. Mas se você pegar os dois headsets individuais, um dia testar o Cloud Flight, outro dia testar esse cara, eu não notaria diferença. Os dois têm uma qualidade sonora excelente, você só sente a diferença na hora que você compara realmente diretamente um ao outro, mas estamos falando de um headset de R$800, que é o Cloud Flight, e um headset de R$300, que é o Black Shark. Inclusive, além de ele ter um som bem legal, com uma qualidade sonora legal, ele é bem potente também, tá? Esse cara tem drivers aqui de 50mm, então são drivers bem grandes, inclusive ele consegue alcançar um volume bastante alto. Eu utilizo ele uns 20% de volume, para mim já tá bom, mas dá para aumentar bastante até a ponto de incomodar seus tímpanos. Então ele chega no volume bem alto, até por conta desse driver gigante que ele tem. E ele atinge um range de frequência bem legal também. Esse cara ele vai de 12 Hz até 28 kHz de frequência, né? E isso é mais do que os headsets comuns costumam chegar. A maioria dos headsets ficam entre 20 Hz e 20 kHz. Esse cara é de 12 a 28, então tem um range maior, então ele atinge graves mais profundos, né, e agudos mais agudos. E um detalhe também é que esse headset, né, quando você abrir ele na caixa, ele vai vir com um panfleto dizendo que você pode baixar um software para ativar o Surround 7.1 nesse cara. E aí, pessoal, já devo falar para vocês, eu vejo que algumas pessoas perguntam sobre 7.1 nos comentários. E pessoal, fone de ouvido você não tem como ativar 7.1, tá? 7.1 nada mais é do que você ter 7 alto-falantes e um subwoofer. E cara, não tem como colocar tudo isso dentro de um headset, né, de um fone de ouvido. Então quando o fone de ouvido fala que ele tem tecnologia 7.1, nada mais é do que uma equalização de som. Ele bota alguns efeitos ali no som, efeitos de reverb, às vezes aumenta um pouquinho grave, coisa do tipo, para dar a sensação de que você está em um ambiente 7.1, mas é tudo virtual. Inclusive isso nem é um diferencial do headset, porque isso é via software, então você pode baixar softwares abertas que fazem esse tipo de equalização também. Então pessoal, 7.1 em headset é puro marketing. Eu sinceramente prefiro o 2.1, que é o estéreo mesmo, já que ele só tem dois alto-falantes, né, que seria o lado esquerdo e lado direito. Mas aí vai de gosto pessoal. Se você quiser testar o surround dele, né, esse 7.1, é só você ativar, baixar o software da Razer, ativar, e então você vai ter talvez um som um pouco mais imersivo. Mas por exemplo, em jogos o 7.1 pode até te atrapalhar, às vezes você não sabe direito de onde está vindo o passo, a espacialidade fica meio estranha.
mas aí vai de você. E por último, pessoal, esse headset aqui ele tem um acabamento nos cabos diferenciado, que eu gostei bastante também. Ele não é trançado em nylon, mas os cabos são emborrachados, eles têm uma espécie de listra ali, ele tem um acabamento, né, meio que recortado em listras e que tem uma sensação bem legal, bem premium, e esse acabamento evita também do cabo ficar se enrolando ali, se enroscando sozinho. Esse acabamento tá tanto nos cabos, que é o cabo principal dele e o extensor, e também tá no cabinho que fica entre o arco do headset e a ear cup. Também tem esse mesmo acabamento no cabo, um detalhe, né, bem legal para ele. E bom, eu tinha falado, né, que ele veio com esse extensorzinho que transforma o P2 Combo em P2 individuais, e é o seguinte, o cabo original do headset ele mede 1,20 m, o extensor é mais 1,50 m, então não serve só para você transformar um P2 Combo em dois P2 individuais, mas também para estender mais o cabo se você precisar. E além disso, na caixa veio também um saquinho em feltro para você guardar o seu headset, bem legal essa atenção, inclusive é bem bonitinho ali o saquinho. Também veio alguns adesivos da marca. E bom pessoal, esse aqui então é o headset Black Shark V2 e entre todos os periféricos que eu testei lá no setup Full Razer, esse cara foi o que mais me chamou a atenção, principalmente por conta da beleza dele, né? O design, a construção dele eu gostei bastante, é um headset que me agradou demais. Infelizmente o microfone dele deixa bastante a desejar e também não tem como tirar, eu gostaria muito de tirar esse microfone porque ele ficaria muito bonito se não tivesse o mic aqui. Eu costumo utilizar microfones externos, né? Vocês sabem disso, então eu gostaria de tirar ele, então eu utilizo ele meio que assim, ó, curvadinho pra cima, aí acaba ficando feio, mas pelo menos não atrapalha ali, não fica perto da minha boca. Ah, e uma outra coisa, além de ter um design diferenciado, eu gostei muito do conforto dele, principalmente por conta das ear cups. Por mim, todos os headsets deveriam vir com ear cups assim, ou pelo menos com opções, né, de você colocar essas ear cups. Pra mim foi a melhor combinação possível. Quem sabe eu não faço alguns mods nos headsets que eu tenho aqui e tento comprar, né, essas ear cups aqui de forma separada. Mas é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês curtiram esse cara e quiserem comprar, dá uma olhada aqui na descrição, vou deixar alguns links pra ele, tá? E não se esquece aí de deixar seu gostei, isso apoia demais meu trabalho. Se você tá curtindo aqui os vídeos, não se esquece de se inscrever para poder acompanhar os próximos também. E vejo vocês então no próximo vídeo. Até mais e valeu!